Todos nós já fomos tocados diversas vezes e de diversas formas pela morte. Alguns já passaram perigos de morte, outros estão vendo pessoas queridas, irmãos em Cristo, sucumbir, morrer, e a gente fica um pouco apreensivo. O fato é que o nosso pecado ele tem nos conduzido a tantos dissabores, a tantas angústias que estamos passando, mas na Bíblia está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Há alguns dias atrás nós contemplamos um estudo neste Evangelho de João, do capítulo 11, versículo 1 ao 16. E naquela ocasião nós aprendemos que muitas vezes parece que Deus não atende às nossas orações. Pelo menos do modo e da forma e na hora que desejamos. Algumas vezes parece que Deus está apático a todas as coisas que está nos acontecendo, frustrando assim nossas expectativas, nossas orações, a resposta delas na hora e no momento em que queremos. Aprendemos que esta aparente apatia de Deus é, na verdade, Deus dirigindo para a sua glória este mundo. É Deus agindo motivado pelo seu amor, motivado pelo desejo de fortalecer a nossa fé. Hoje, eu te convido a voltar para este mesmo capítulo 11 de João e prosseguirmos em nosso estudo, agora dos versículos 17 ao 27. Hoje vamos aprender que mesmo diante da morte, podemos ter esperança. Há esperança diante da morte. Não existe essa história de morreu, acabou. Vamos contemplar essas verdades no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 17 ao 27. O texto já foi lido pelo irmão Carlos e eu não quero tomar do nosso tempo da mensagem, mas eu quero voltar com vocês ao versículo 25, onde Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ó Senhor, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ricos conselhos. Nos faz aprender, nos faz amar esta palavra e praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Baseado nesse texto, eu gostaria de fazer duas afirmações esta noite, que vão nos trazer esperança, mesmo diante da morte. A primeira delas é que diante da morte podemos ter esperança por causa da presença de Jesus Cristo. Ele nos prometeu estar conosco, nunca nos abandonar. Então, mesmo diante da morte, podemos viver com esperança por causa da presença de Jesus conosco. Depois de ter recebido a notícia que seu amigo Lázaro estava doente e ter permanecido ainda por 2 dias além do Jordão, Jesus Cristo convoca os seus discípulos e vamos lá para Betânia. A gente precisa voltar a Betânia. Nosso amigo Lázaro está dormindo, adormeceu. Os discípulos pensavam que ele estava dormindo. Ah, Senhor, se ele dorme, então está salvo. Então Jesus disse: Lázaro morreu. Tomé olhando para Jesus: mas os judeus querem te apedrejar, os judeus querem te matar. Jesus: nós precisamos voltar. Então Tomé diz: olha, vamos lá, que a gente vai morrer com ele. Se é para morrer, vamos morrer todo mundo junto. E no versículo 17 diz que Jesus Cristo
Chega então à aldeia de Betânia e Lázaro já estava morto há pelo menos 4 dias. Já estava sepultado havia 4 dias. Esses detalhes muitas vezes passam desapercebidos em nossa leitura. Por quê? João faz questão de retratar isto, faz questão de destacar que havia 4 dias que Lázaro estava morto. Havia entre os judeus uma superstição, um credo, uma história que eles acreditavam, que não é bíblico, não está na Bíblia e nem é verdade, mas eles acreditavam que após a morte, a alma ficava rodeando o corpo, pelo menos ali por 3 dias, pensando, eu volto, eu não volto, a gente retorna à vida, ressuscita ou não, e depois do 3º dia, quando o corpo já entra no estado de putrificação, a alma diz, não vou voltar. Então não havia mais esperança, segundo esse pensamento judaico que era corrente entre alguns judeus. Mas fica claro isto, isso era uma crença popular. Isso não é bíblico, não encontramos isso nas Escrituras. Mas assim eles pensavam. Então assim podemos entender porque João faz questão de destacar que havia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Ele deixa claro que o milagre que Jesus estava por realizar não se tratava, como alguns judeus poderiam supor, que a alma estivesse voltada e ali não estava a ação sobrenatural do poder de Deus em Jesus Cristo. Jesus, ele queria dar um sinal inequívoco do seu poder sobre a morte, para não deixar nenhuma dúvida. O texto, então, nos diz que quando Marta soube que Jesus estava chegando à aldeia de Betânia, ela sai correndo ao encontro de Jesus, enquanto Maria permanece sentada, sendo consolada. Este também é um fato interessante, porque Betânia ficava a uma distância de mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. E para que as pessoas pudessem vir a Betânia, ela tinha que andar essa distância a pé. Isso mostra que aquela família era uma família benquista entre os judeus. Era uma família importante naquela sociedade, porque eles vieram consolar e ali permaneceram, ainda depois de 4 dias do sepultamento de Lázaro. Mas também é interessante porque Deus, ele preparou aquelas pessoas para que elas pudessem testemunhar um extraordinário milagre da ressurreição de Lázaro. Para que pessoas pudessem crer, mas também para que outras pudessem voltar aos sacerdotes e dizer, olha, o homem aí está ressuscitando até gente agora. A gente precisa acabar com isso. É isso que vai acontecer, finalzinho do capítulo 11, versículo e capítulo 12. Mas aí fica para outra mensagem. Então, ao encontrar com Jesus, Marta, profundamente triste ainda, abalada, declara ao Senhor, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Estas palavras, nós também as encontramos, Maria dizendo ela no versículo 31. Se tu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Em um momento de dor, em um momento de perda, em um momento de luto, encontramos as palavras daquelas irmãs Marta e Maria, uma confissão de fé. Elas acreditavam sim, que se Jesus estivesse lá, Lázaro não havia morrido. Elas não deixam de crer em Jesus Cristo, ainda que Jesus não tivesse voltado para curar o seu irmão como era da vontade delas. Elas não abandonam a sua fé.
Elas não desfalecem na sua fé, mas se alegram com a presença de Jesus ali. Elas se confortam diante da morte, se alegram diante da morte com a presença de Jesus Cristo ali com elas. Aqui não é uma reclamação. Antes, elas expressam uma confiança. Sabemos sim, Senhor, que Tu tens poder. E se Tu estivesses aqui, ela não teria, meu irmão, perdão, não teria morrido. Podemos aprender uma lição muito importante aqui. Apenas a presença de Jesus em nossa vida nos dá a esperança em face à morte. Apenas a presença de Jesus nos dá esperança para enfrentarmos a morte. Apenas esta viva esperança na minha vida e na sua vida pode nos trazer conforto, pode reavivar a nossa fé, pode nos dar coragem para se levantar e continuar a nossa caminhada quando perdemos pessoas queridas. Não há nenhum outro capaz de fazer isso, de nos dar esta força que precisamos. Mas a declaração de Marta, ela não para por aí. Ela continua: mas agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Em uma leitura superficial, desatenta e isolada deste texto, deixa a impressão ao seu leitor que Marta estava pedindo para que Jesus pudesse ressuscitar ao seu irmão. Senhor, eu sei que tudo o que pedires, Deus fará. Se pararmos a leitura aí, achamos que é isso que Marta está pedindo a Deus. Eu sei que o Senhor tem poder, então pede a Deus, pede ao Pai. Mas é inequívoco pensar assim. Dois fatores que são apresentados posteriormente nos provam que não era isto que Marta tinha em mente. O primeiro deles você encontra nos versículos seguintes, quando Jesus declara a Marta: teu irmão vai ressuscitar, teu irmão há de ressurgir. Então Marta replica a Jesus, ela responde a Jesus da seguinte forma: sim, Senhor, eu sei, eu acredito nisso, que no último dia ele vai ressuscitar. Se Marta tivesse com a intenção de que Jesus Cristo pudesse ressuscitar Lázaro naquele momento, seria essa a resposta dela? Ou ela teria: vamos lá, abre o sepulcro aí que Jesus vai ressuscitar meu irmão? Não seria isso que ela teria pedido para fazer? Vamos lá, Senhor, vamos ressuscitar então meu irmão. Mas não é isso que ela diz, no último dia eu sei que ele vai ressuscitar. Ao declarar que Lázaro ressuscitaria no último dia, Marta deixa claro que ela não estava esperando e nem estava pensando numa ressurreição imediata do seu irmão. Do contrário, ela teria dito: vamos lá, Senhor, vamos ressuscitar ele agora, e não esperar para o último dia. O segundo fato está um pouco mais adiante do nosso texto. É que quando Jesus manda tirar a pedra do sepulcro onde Lázaro estava, Marta diz: Senhor, não faça isso não, que ele já está fedendo. Já faz 4 dias que ele está sepultado, o corpo já está podre, não mexe nisso não. Marta pensava que Jesus queria apenas ver o seu amigo amado. Ela não pensava que Jesus, ela não sonhava que ia ser testemunho de um grande milagre. Preste atenção em uma coisa, meus irmãos. O que Marta está dizendo quando ela declara: Senhor, tudo quando pedires ao Pai, eu sei que tudo quando pedires ao Pai, Ele o fará. O que Marta está dizendo para mim e para você é que o fato de Jesus não ter chegado naquela hora para curar o seu irmão como elas queriam, não muda em nada a sua fé.
ela continua crendo no Senhor com a mesma força e com o mesmo poder. Ela sabe que Jesus continua sendo o mesmo diante de Deus. Isso não vai mudar a minha fé. Quando Jesus disser não, Maxwell, não, Carlos, não, Israel, não é isso, não é esta a minha vontade, isso não pode mudar a nossa fé, nem diminuirmos, nem fazer com que diminuirmos, o poder de Jesus. O Senhor não estava aqui quando eu queria, quando você queria, quando você desejava, na hora que você quer. Mas Ele nunca deixou de ser Deus e nunca deixou de ter o controle da situação em suas mãos, em seu poder. O que Marta está querendo nos dizer aqui, o que ela diz para mim, é que mesmo quando Jesus não me concede aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, Ele continua sendo Senhor. E eu tenho que aceitar a sua vontade. Eu continuo crendo nele, mesmo quando ele não me dá aquilo que eu quero. É essa presença, é esta confiança no Senhor, é esta fé que nos traz conforto. É saber que Deus, Ele é soberano e está no controle de todas as coisas neste mundo. Estamos passando por pandemia, estamos passando por tristezas, mas Deus está no controle. Porque desesperador para mim seria saber que existe um Deus que não tem poder e não tem controle naquilo que está nos acontecendo hoje. E isso me deixaria desesperado. Mas saber que Ele é Deus e está no controle da minha vida, da sua vida, da nossa vida, isso me deixa confortável diante do meu Deus. Meus irmãos, quando estamos doentes, às vezes vamos clamar, vamos pedir a Deus que Ele nos cure, que Ele nos livre, que Ele nos ajude, que Ele passe de nós a enfermidade. Mas aprenda uma coisa, nós precisamos respeitar a soberania de Deus e aceitar a sua vontade em nossa vida. Mesmo que Ele diga não, eu não vou te curar, eu não vou te livrar deste mal. Assim como Ele fez com Paulo, Paulo rogou 3 vezes e Cristo disse: a minha graça te basta. Nós já temos a graça de Deus e isso nos basta para continuarmos crendo nele e termos esperança mesmo diante da morte. Podemos aplicar isso em diversas situações da nossa vida, doenças, mortes, situações financeiras, família, vida profissional. Quando clamamos e não recebemos de Deus, ou recebemos um não como resposta, isso não deve mudar a nossa fé em Deus. Isso não deve lançar dúvidas sobre o cuidado de Deus tem por mim ou por você. É a presença de Jesus em nossa vida que nos dá esperança mesmo diante da morte. É esta presença que nos conforta, nos anima, nos ergue, nos dá força, nos levanta para continuarmos a caminhar. Como diria o poeta em uma canção, só a presença de Jesus em minha vida justifica tantas coisas sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Estamos vivendo dias terríveis, dia de um mundo que o mundo está virando de cabeça para baixo, os valores estão sendo invertidos,
muito choro, muita dor, muita tristeza, muita angústia. Dias em que temos chamado e clamado por Deus. E algumas vezes Ele tem nos dito não. O que fazer? Desfalecer na fé? Esmorecer em nossa fé? Essa não é a saída. Pois se temos Jesus em nossa vida, se contamos com a presença de Jesus conosco, isso deve nos confortar. Isso nos trará paz. Isso nos dá força e consolo para continuar. Mas em segundo lugar, diante da morte, podemos ter esperança por causa da pessoa de Jesus Cristo. Quem Jesus o que Ele é de fato o que nos traz esperança e nos dá segurança diante da morte. Veja o que Jesus falou a Marta nos versículos 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus não era mais uma pessoa que chegava ali na aldeia de Betânia para consolar aquelas irmãs. Não se tratava de mais uma pessoa, mais um irmão em Cristo que chegava para nos dar uma palavra de conforto diante da morte. Ele é a própria ressurreição e a vida. É quem Ele é que nos dá esperança para enfrentarmos a dor e a tristeza, mas termos a esperança da vida eterna, da ressurreição eterna em Cristo Jesus. Crer nesta verdade vai fazer toda a diferença na minha vida e na sua vida. Crer nesta verdade dirá qual será o futuro ou o destino da nossa alma. O diálogo que se segue entre Jesus e Marta, ele começa na afirmação do versículo 23. Teu irmão vai ressurgir. Para nós que conhecemos o final da história, isso faz todo sentido. Sabemos que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas para Marta, naquele dia, com a tristeza que ela estava, ela não sabia o que ia acontecer. Então ela responde a Deus, sim, Senhor, eu creio nisto. Ele há de ressurgir, sim, na ressurreição, no último dia. Marta deixa claro que ela sabia que haveria uma ressurreição. Ela não estava esperando a ressurreição naquele instante, mas no último dia, Marta sabia que existia uma ressurreição dos mortos. Assim como o profeta Daniel declarou. Daniel 12, capítulo 12, versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. A morte, ela não é o ponto final das nossas vidas. A nossa vida não acaba pelo fato de morrermos, de sermos colocados em um caixão, de ter pessoas ali velando o nosso corpo, de depois pegarem aquele caixão e introduzirem em uma sepultura. Ali não é o nosso fim. Nós temos uma alma, eu e você, temos uma alma que ela é eterna. Todos nós, quer você acredite ou não, quer você seja um crente ou não, iremos ressurgir um dia. Iremos ressuscitar um dia. Porém, uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha eterna
como diz o texto. Vergonha e horror. Os dois destinos para a tua alma estão diante de ti. A morte não quer dizer que chegou ao fim, mas que você vai para uma morada eterna. Vai para um estado eterno. E aonde será a tua eternidade? Aonde você passará a sua eternidade? Quer você acredite ou não nestas coisas, elas são bíblicas e verdadeiras. Quer você acredite ou não nestas coisas, um dia você estará diante desses dois destinos. Só que a tua escolha deve ser feita nesta vida. Você não pode escolher depois de morrer. Você não pode escolher depois de ver o horror do inferno. A sua escolha deve ser feita ainda nesta vida, baseado na palavra de Deus, baseado na sua fé em Cristo Jesus. Os dois destinos estão postos diante de ti. Você passará a eternidade em um desses dois lugares. Você não vai poder fazer certa vez, minha família fez. Fomos para uma viagem e chegando na cidade, Canidé, eu acho, no Ceará, era uma excursão, colocaram a gente lá em um hotel que não tinha condições mínimas de alguém dormir ali. Era rato passando, aqueles bichinhos pretinhos que você não gosta, Israel, chamado de barata. Então não tinha condições nenhuma de dormir ali. Simplesmente meu pai pegou minha família e disse: nós não vamos ficar aqui. Fomos para um outro hotel que nos oferecesse pelo menos um mínimo de dignidade para dormirmos. No inferno você não vai poder fazer isso. A escolha deve ser feita aqui, agora. Pastor, não tenho tempo para pensar nessas coisas não. Eu nem quero pensar nisso, pastor. Depois, quando eu estiver mais velho, quando estiver chegando perto da morte, eu vou pensar nessas coisas. Eu pergunto para você, será que você vai ter tempo? Será que você vai ter a oportunidade de pensar nestas coisas antes da sua morte, de fazer esta escolha? Você pode sair hoje alegre para comemorar o aniversário do seu noivo, da sua namorada, do seu namorado, da sua mãe, do seu pai. Vou para a casa dele. E se envolver em um acidente. E a sua vida ser tirada ali naquele mesmo dia. Será que você vai estar pronto para passar a eternidade em um lugar de sofrimento, em um lugar de dor, onde você não tem mais a escolha de poder ir para outro lugar? A sua escolha deve ser feita aqui. Pensa nisso. Um dia você irá morrer. Quando esse dia chegar, qual é o destino eterno da tua alma? Você pode ter vivido até hoje sem se preocupar com estas coisas. A Bíblia te chama de louco e insensato. Não seja um louco nem um insensato. Aceita o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, para quando o dia da morte chegar, você ter esperança de uma eternidade ao lado de Deus. João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus Cristo diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem
para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Você e eu, quer você acredite ou não, um dia iremos ressuscitar. A diferença é para onde iremos. Qual será o destino da nossa alma? Jesus, ele reafirma o que já foi revelado a Daniel, o que Paulo afirmava em Tessalonicenses, o que João afirmou em Apocalipse. 2 destinos. E a escolha deve ser feita aqui e hoje. Vida eterna ou condenação eterna. Como diz um conhecido hino, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer libertar. É hoje que Cristo quer libertar você da morte. Quer fazer você ressurgir, ressuscitar de um mundo de pecados. Lhe dar uma nova vida, uma nova esperança pela sua pessoa e pela sua presença. Deixe Cristo governar e guiar a sua vida, meu irmão e meu amigo. Voltando para o nosso texto aqui no versículo 25. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto, Marta? É nisso que você crê, Marta? O que é que Jesus estava fazendo? Estava conduzindo Marta de uma fé abstrata em uma ressurreição no último dia para uma fé concreta e centralizada na pessoa de Jesus Cristo. Pois só a sua pessoa tem o poder de nos fazer ressurgir dos mortos e nos dar a esperança da vida eterna. Não existe ressurreição e vida eterna fora do Filho de Deus. Você não vai encontrar ressurreição e vida fora de Jesus Cristo. Mais adiante, Marta descobriria que o tempo também não é capaz, não é empecilho para vivenciar o poder da graça de Deus. Ela viria o seu próprio irmão ressurgir, envolto a faixa, saindo de um túmulo podre, mas agora vivo. A carne que estava apodrecendo havia sido restaurada pelo poder de Deus. A alma que já estava com o Senhor foi devolvida. Em outra ocasião eu faço um comentário sobre isso. Jesus, em suas palavras, ele não só garante uma ressurreição para a vida, mas também uma vida que não acaba. Uma vida que é eterna. Mas uma pergunta foi feita a Marta. Jesus queria saber, Marta, é nisto que você crê? Você crê em mim como sendo a ressurreição e a vida? Marta, sem hesitar, declarou no versículo 27, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir a este mundo. É assim mesmo, Senhor, que eu creio. E a ideia aqui do texto original, quando Marta diz, eu tenho crido, não é algo no passado. Eu tenho crido e continuo crendo.
E isso vai comigo para a eternidade. Não é como se nós estivéssemos um dia feito uma decisão lá atrás, lá no nosso passado. Um dia eu criei que Jesus era Filho de Deus. Um dia eu me batizei. Um dia eu fiz uma confissão de fé. Eu fiz e continuo fazendo. É o que Marta quer dizer aqui. Eu continuo crendo no Senhor. Esta declaração, ela vai tocar no cerne do cristianismo. Ela vai tocar no centro do cristianismo. A fé na pessoa de Jesus Cristo. A fé em quem Jesus Cristo é. Deus e homem. Nota que Jesus, ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. E pergunta para Marta, você crê nisto, Marta? E ela diz, eu creio sim, Senhor, eu creio em doutrinas, eu creio na ressurreição, eu creio nas Escrituras, mas também creio numa pessoa. Na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias que havia de vir. Isto é o cerne do Evangelho, é o centro da fé cristã, a pessoa de Jesus Cristo. Cremos no Cristo, o Messias, descendente de Davi, prometido pelas Escrituras que veio ao mundo e este é Jesus. Nós cremos no Filho de Deus, um ser pessoal com a mesma essência, com o mesmo poder, com a mesma natureza de Deus. E este é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui está a nossa esperança. Aqui está a nossa alegria diante da morte. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Todo o nosso sofrimento, ele faz sentido quando nós enxergamos e somos capazes de ver o objetivo final, o benefício final que aquele sofrimento vai nos trazer. Aqui hoje, presencialmente em nosso meio, não temos nenhuma mãe, mas você que está nos assistindo e é mãe, você sabe disto. Porque na hora do parto, na hora das contrações, na hora da dor, você sabe que quando aquele momento passar, você vai estar segurando o seu filho no colo. E isto vai lhe trazer alegria. Isto não diminui a sua dor, mas você enxerga o propósito. Você enxerga o fim. Você sabe que você terá um benefício. E isso te ajuda a suportar a dor. Isso, então, te ajuda a compensar a dor que você está sentindo. É assim na vida cristã. Passamos por tribulações, passamos por dores. Mas nós que somos crentes em Jesus, nós que temos a fé firmada no Senhor Jesus Cristo, sabemos que um dia iremos ressurgir para a vida eterna. E todas essas tribulações e dores que estamos passando hoje nos fará sentido. Estaremos livres dela. Teremos um benefício muito maior. E isso nos ajuda, compensa o nosso sofrimento e a dor que passamos hoje. Mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio à dor, mesmo que você não entenda o agir de Deus, devemos continuar crendo em Jesus, porque sabemos que o fim é benéfico para as nossas vidas. Devemos continuar crendo porque sabemos que um dia Ele nos ressuscitará para a vida eterna.
um dia, no ressoar das trombetas, quase que não sai, ouviremos as vozes, o comando de Deus. E nós que estamos vivos, diz Paulo, de maneira alguma precederão aqueles que já morreram. Eles terão uma glória maior. Maior não, mas vamos dizer assim, eles verão Cristo primeiro. A glória será igual para todos. Mas eles terão o privilégio de ver Cristo primeiro nos ares com os seus olhos. Depois nós, o que estamos vivos. E assim subiremos com o Senhor. E eu faço a pergunta que Jesus fez a Marta. Você crê nisto? Crer em Cristo não vai aliviar o seu sofrimento. O fato de você depositar a sua fé em Jesus Cristo não é garantia de ter a sua dor colocada de lado. Eu não vou passar mais por dor, pastor, não vou mais passar por aperreio, não vou mais passar por dificuldades financeiras. Quem te ensinou isso? Isso não é bíblico. Mas a tua fé em Cristo te dará a certeza que no fim você verá a glória de Deus. Você ressuscitará para a vida eterna. Crê em Cristo. Te dá o privilégio de olhar para a morte e sorrir dela. Dizer para ela: você não vai me vencer. Você pode até tocar em mim por alguns instantes. Você pode até me fazer sofrer. Mas você não vai me dar um fim eterno. Você pode até me pegar e me levar. Mas um dia, por causa de Jesus Cristo, por causa daquele que te venceu, morte, eu ressuscitarei para a vida eterna com o meu Salvador. Se você não acredita nisto, você ressuscitará. Não se preocupa. O problema é para onde você vai quando você ressuscitar. Aí isso vai lhe preocupar. Isso deve te causar temor. Se você morre sem Cristo, você vai para o lago de fogo, para a condenação eterna, lugar de sofrimento e dor. Se você acha que passa dor, você acha que está sofrendo, você não conhece a ira de Deus para aqueles que estão rejeitando a Jesus Cristo. Você não conhece e não queira conhecer. Aceita ao Senhor Jesus como teu Salvador. Isso é o que nos dá esperança diante da morte. Saber que um dia estaremos com Cristo. Estaremos junto com Ele. A presença de Jesus em minha vida e a pessoa de Jesus é que me dá plena confiança e esperança diante da morte. Ela pode vir, ela pode me tocar, mas ela não tem vitória, porque o meu Deus já venceu a morte. Você também terá uma outra vida, você terá uma ressurreição, ou com Deus, ou longe de Deus. Ou para a vida eterna, ou para o sofrimento e vergonha eterna. Os dois destinos são eternos. Um com Deus e o outro à parte de Deus. Hoje você tem a escolha, meu amigo, vida ou morte, qual vais aceitar. Porque se você colocar a sua fé em Cristo Jesus, mesmo diante da morte, mesmo diante da dor, você pode ter esperança. Porque um dia você irá ressurgir para a vida eterna.
No Evangelho de João, pela 5ª vez, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. E pergunta para Marta: você crê nisto, Marta? Você crê nisto, amigo ouvinte? Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você que não tem a Jesus Cristo, você pode fazer sua decisão agora. Você pode orar diante de Deus, confessar os teus pecados. Você não precisa do pastor, você não precisa desta igreja para fazer esta decisão. Você só precisa de Cristo para se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Ele e confiar nele. Igreja, pastor, é para te ajudar, para que você não caminhe sozinho. Porque é mais fácil você pegar um barquinho, entrar nele e caminhar sozinho, ou navegar sozinho, remando para a África, ou você pegar um navio transatlântico cheio de gente e acompanhado com todos. Cristo hoje te quer te salvar. Cristo hoje quer te dar esperança mesmo diante da morte. Que você vai aceitar. Quero orar por você que é crente em Cristo e por você que hoje deseja fazer esta decisão. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ó Deus, obrigado pela tua graça, pela tua paz, pela confiança que o Senhor nos dá a cada um de nós, crentes em Cristo, que já temos o teu Santo Espírito conosco, pela salvação em Cristo, pela pessoa e pela presença de Jesus em nossas vidas. Sou grato pelo sacrifício que Ele fez naquela cruz do Calvário para nos redimir, para nos purificar e nos lavar os pecados. Sacrifício aceitável a Ti, Senhor, e tão somente este sacrifício é que nos coloca diante de Ti perdoados. Quero te pedir por cada irmão em Cristo Jesus, que está em sua casa, no seu lar, nos acompanhando, e a nós que estamos aqui. Tem misericórdia de nós, nos fortalece, nos encoraja, nos faz desejar cada vez mais a Tua palavra, nos faz proclamar em alto e bom som, Maranata. Desejamos a vinda do Teu Filho, Senhor, para que possamos estar nos céus e na vida eterna junto com Ele. Mas também eu te peço por aqueles que não te conhecem. Se torna conhecido na vida deles, Senhor. Para esta pessoa, quer seja homem, mulher, criança, ou adulto, ou velho, mas que hoje quer te aceitar, hoje está precisando de conforto, de esperança. Faz com que ele se arrependa dos seus pecados, confesse-os diante de Ti. O Senhor conhece cada um deles. Ele precisa confessar e crer no Senhor Jesus Cristo. E assim ser feito nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Dá uma nova vida, um novo coração. Uma nova disposição para te obedecer e te seguir. Em nome de Jesus. Amém.